Meus queridos, eu gostaria de cumprimentá-los com a santa e com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui na Igreja do Belém, no Parque Universitário 2. Eu queria fazer alguns agradecimentos, entre eles, primordialmente ao nosso Deus, que Deus continue nos usando, e agradecê-lo por mais uma oportunidade. Segundo ao nosso pastor Marcos, que tem zelado pela nossa vida e apacentado as nossas almas, sempre nos conduzindo a pastos verdejantes, estes que são muito benéficos para o nosso ministério. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e eu queria que, por favor, onde você estiver, se você tiver condições de abra comigo em Crônicas, no capítulo de número 13. Crônicas, capítulo de número 13. Eu quero ler com vocês o versículo 9 e o versículo 10. Pode abrir, por favor. Crônicas, capítulo 13, versículo 9 e 10. 1 Crônicas 13, 9 e 10. O texto diz assim: E chegando à a ira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali, perante Deus. Esse é um texto que contém alguns segredos, como muitos textos da Bíblia Sagrada. Existem alguns textos que, quando nós lemos ele de uma forma mais rasa, ou quando nós estamos cumprindo aquele prazo que nós estipulamos, vamos ler a Bíblia toda dentro de um ano, esse texto nós às vezes pulamos esse texto aqui e não entendemos a sua real interpretação. É muito claro isso aqui. Existem textos na Bíblia Sagrada que eles são como um iceberg. 10% estão na parte de cima, só que existem 90% na parte de baixo. Esse texto, para ser entendido aqui, nós deveremos apontar para alguns detalhes. O primeiro detalhe é: por que Deus se irou com Uzá? Por que Deus o feriu? Será que foi porque ele somente tocou na arca? Vamos estudar esse texto. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que quando o tabernáculo foi instituído, já que o povo ficou com medo de subir no Monte Sinai para receber a palavra de Deus, a Bíblia diz que agora Deus ele pega e dá a Moisés uma revelação a respeito do tabernáculo que existe no céu. Moisés, ele olha o tabernáculo, e o anjo que estava com Moisés é muito claro em dizer a ele: você precisa fazer fielmente de acordo com o que você viu aqui em cima. Deus ele dá a Moisés a visão das cortinas, como ele deveria bordar essas cortinas, como ele deveria fazer a arca da aliança, como ele deveria fazer o candelabro ou o menorá, o altar de bronze, a bacia de bronze, o altar, enfim. Deus mostrou para Moisés tudo isso. E a Bíblia diz que é necessário que Moisés ele levantasse alguém do meio da tribo dos levitas, porque como aquele tabernáculo era um tabernáculo móvel, eles deveriam carregá-lo ao decorrer da sua viagem até a terra de Canaã, porque chegando na terra de Canaã, eles iriam dar repouso àquele tabernáculo. E entre a tribo de Levi, Deus ele faz um filtro. Eu quero tirar da tribo de Levi 3 irmãos. O primeiro é Merari,
o segundo Gerson, e o terceiro são os coatitas ou coate. Esses 3 irmãos tiveram a ordenança de Deus para que eles levassem aqueles ornamentos. Todo o tabernáculo seria transportado pela família desses 3 irmãos: Gerson, Coate e Berari. A Bíblia diz que para esses 3 irmãos foram delegados 12 carros de bois. Ou seja, de acordo com a lógica, eles pegariam 4 carros para cada, porque 12 dividido por 3 é igual a 4. Mas Deus, ele faz algo diferente. Deus, ele pega Rui e faz com que um irmão tenha 8 carros, outro irmão tenha 4 carros, e os coatitas não receberam do Senhor carro nenhum. E por incrível que pareça, mesmo sendo a família que levaria a maior quantidade de peso, eles não receberam carro nenhum. Porque mesmo levando o maior peso nos seus ombros, eles levariam os ornamentos mais sagrados daquele tabernáculo. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo com a nossa vida. Porque quando Deus faz uma divisão para que o serviço das pessoas fiquem mais leves, parece que o nosso serviço fica cada vez mais pesado. Mas a proposta que Deus faz aos coatitas é: sobre o ombro de vocês está o principado. Vocês vão levar sobre o ombro de vocês a arca, os utensílios que são mais pesados, mas vocês não vão levar em cima de carro nenhum. A palavra do Senhor diz que eles obedeceram isso, e as gerações foram acontecendo, foram nascendo, foram morrendo, até que se chegou no ponto mais culminante de todos, que foi quando a arca do Senhor ela havia sido tomada. Quando a arca do Senhor é tomada, a palavra do Senhor diz que quando ela é tomada por um povo inimigo do povo judeu, ela é colocada na frente do deus Dagon, que ele lembra muito a Yara da nossa cultura brasileira. Era um ser metade peixe e metade humano, era um humanoide. E o que é mais engraçado é que no primeiro dia, Rui, a arca ficou aonde estava e o deus Dagon foi encontrado tombado. No segundo dia foi encontrado tombado. No terceiro dia ele teve a sua cabeça decapitada do seu tronco. E a Bíblia diz que Deus agora vai fazer com que aquela nação que tinha roubado a arca do Senhor, eu estou dando essa volta aqui para você conseguir entender o contexto, porque Deus teve que matar esse rapaz aqui. E a Bíblia diz que quando tudo isso aconteceu, Deus envia 3 pragas contra aquela nação: úlceras, tumores e ratos. Imagina isso, Rui: úlcera, tumores e ratos. E a Bíblia diz que quando eles identificaram o que estava acontecendo, sabiam que tudo aquilo estava acontecendo no país deles por causa daquela arca, a Bíblia diz que ele pega carros de bois, pegam a arca do Senhor, colocam em cima daquele carro de boi, junto com úlceras de ouro, ratos de ouro e tumores de ouro, coloca naquele carro e envia, e as vacas ou os bois, eles vão sozinhos e chegam até aquele determinado lugar. A arca do Senhor é devolvida. Só que nós vemos aqui esse rapaz chamado Uzá, que era da tribo de Coate, que foi designado para que ele levasse a arca da aliança, levando a arca da aliança exatamente onde ele não deveria levar. Ele levou a arca da aliança em cima de carros de bois, quando Deus já tinha sido muito claro para ele: você vai levar a arca em cima dos seus ombros. Muitas pessoas, eles olham para o mundo e observam o mundo fazendo algumas coisas que a gente acha que no nosso meio pode dar certo. Ele olhou para o que os filisteus haviam feito e disse: se não aconteceu nada com os filisteus, não tem sentido eu continuar levando essa arca nos meus ombros. Eu vou levá-la nos carros de bois.
O padrão mundano, Rui, era colocar a arca em cima de carros de bois. Mas tem um detalhe muito importante nesse texto que as pessoas não enxergam isso aqui. Que os bois no caminho, eles vão tropeçando. Um dos maiores defeitos que muitas pessoas têm é querer colocar em cima de lombos de alguns bois coisas que são muito valiosas, que nós deveremos carregar nos nossos ombros. Quando você pega e observa que os bois estão tropeçando, se você colocasse essa arca exatamente onde ela deveria estar, que era nos ombros dos coatitas, isso não deveria ter acontecido. Igor, por que é que Deus matou Uzá? Porque ele pôs a mão na arca? Sim, mas ele pôs a mão na arca porque antes disso ele estava imitando os padrões dos filisteus, colocando a arca em cima de carros de bois. Não é porque no mundo funcionou que na nossa vida vai funcionar também, gente. Não é porque aquele globo espelhado funcionou na década de 80 que nós deveríamos trazer para a igreja na década de 80. Não é porque jogo de luzes funcionou no mundo que nós vamos fazer algo similar aqui na nossa igreja. Não é porque as pessoas estão sendo mais aceitáveis com algumas coisas, querendo mudar algumas coisas da nossa fé, que nós vamos exatamente imitar aquele padrão. Não é assim que funciona. Não é porque deu certo no mundo, não é porque funcionou no mundo, não é porque funcionou com outros povos, com outras tribos, não é porque funcionou com outras famílias, que vai funcionar com a sua família, que vai funcionar com o seu ministério, que vai funcionar com a sua igreja, que vai funcionar com a sua vida com Deus. Existe um padrão que Deus estipulou como correto. E gente, isso aqui é muito sério. Todas as vezes que nós queremos burlar o padrão que Deus estipulou como correto, nós estamos olhando para o que Deus fez e dizendo: eu tenho uma ideia melhor do que você teve. A minha ideia transcende a sua. A minha ideia é maior do que a sua ideia. Deus, ele disse: homem com homem não se deitarás, mulher com mulher não se deitarás. E nós vemos hoje em dia homens que deveriam ser uma influência para a gente, que legalizar absolutamente tudo isso. Não, nós não vimos isso, Amir? Não é assim que funciona. Nós devemos atualizar o texto, porque tem pessoas que, por cometerem esses pecados, eles se sentem menores na nossa igreja. Meus irmãos, a gente tem que voltar um pouco mais, porque nós somos de um tempo em que nós incentivávamos e formávamos homens vencedores dos seus pecados. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos nós encontraríamos homens que pregariam e ouviriam mensagens ao seu bel prazer. De que forma? Por que lutar contra drogas, sendo que tem uma igreja que aceita pessoas que usam drogas ali? Você está conseguindo entender isso aqui? Por que lutar, Rui, contra a fornicação, sendo que existe igrejas que já fazem vista grossa para isso? Por que ter um padrão de ética e um padrão moral estabelecido por Deus, sendo que há ministérios que geram aceitação por essas práticas? Você está vendo esse vídeo e você também que está aqui presencialmente. Meu Deus me trouxe aqui para dizer para vocês que nada mudou. Da mesma forma que Paulo combateu esses pecados há 2000 anos atrás, nós estamos combatendo nos dias de hoje. E Rui, isso aqui tem que ficar gravado, Rui, para que quando as pessoas verem isso aqui, elas vão entender que no nosso tempo ainda existe profeta para poder denunciar essas coisas aqui. Não coloque sobre carros de bois aquilo que Deus colocou sobre os seus ombros. É pesado, é árduo, cansativo, é difícil, mas a Bíblia diz que quando estiver nos seus ombros, a arca nunca vai cair, porque bois eles caem, mas os levitas eles sabem caminhar com a arca nos seus ombros. Os bois eles tropeçavam por essa revelação. Quando chegaram à eira de Quindom, sabe o que significa Quindom, Rui? É empurrão.
o lugar em que Deus empurrou. Existem determinados momentos da vida que o nosso Deus ele tem que tomar uma iniciativa. E para fazer com que aquele carro de boi nunca mais levasse a arca do Senhor, Deus ele empurra aquele carro de boi, ele empurra aquela arca, e aquele homem não entende que existe coisas que Deus quer derrubar, que nós não devemos segurar. Tem pessoas, irmãos, isso aqui é muito claro, tem pessoas que Deus ele precisa derrubar esse camarada. Mas Igor, Deus é amor, correto, mas você consegue enxergar no livro de Levítico, Deus abrindo a terra, engolindo pessoas, Deus matando homens para preservar a nação. Existem homens que Deus precisa derrubar, e o maior problema que temos é que quando Deus vai derrubar alguém, a gente quer segurar, e Deus está dizendo, não segura aquilo que eu estou derrubando. Quando aquela arca caísse no chão, ela poderia ficar riscada, mas se foi Deus que empurrou, ele se responsabiliza. Mas nós temos um povo aqui que é tão legalista, que são homens e mulheres tão desprovidos de fé e noção, que Deus está empurrando porque ele está se desagradando com o carro que está levando, e os homens estão dizendo, Deus não derruba, cuidado com a sua arca. Deus está dizendo, eu estou empurrando porque a arca está aonde ela não deveria estar, a presença está aonde ela não deveria estar, está sendo levado por bois, está sendo levado de uma forma leviana, está sendo levado sem responsabilidade, e Deus está dizendo, eu preciso intervir nisso aqui, eu preciso fazer com que as coisas elas se tornem diferentes do que estão acontecendo. E Deus ele entende que muitas vezes pode haver percas, mas são percas que fazem com que o resultado aconteça, porque não há como ganhar sempre, e Deus ele sabe muito bem disso. Mas a Bíblia diz, oh glória, mas a Bíblia Sagrada diz, pastor Marcos, que quando isso aconteceu, Deus ele começa a andar mais com Davi. Deus ele mostra para Davi a planta de todo o tabernáculo. Ele mostra as duas colunas que tinham romãs, que faziam um véu, simbolizando o pai e o filho, que é aquele que conquista e aquele que estabelece. Mostra para ele como seria o átrio, mostra para ele como seria o lugar santo, mostra para ele, pastor Marcos, como seria o lugar santo dos santos, mostra também como seriam aqueles dois querubins maiores, que as suas asas iam de uma extremidade a outra dentro do santo dos santos, mostrando que a segunda ordem era muito maior do que a primeira. E a Bíblia diz que um dos ornamentos principais que é criado é o mar de fundição. Isso aqui é muito forte. Existe um momento da nossa vida que o nosso trabalho, pastor Marcos, ele é recompensado. Todos nós geramos, produzimos de acordo com a nossa idade, mas a gente tem que ter a certeza que quando a gente chegar em determinado ponto da nossa vida, a gente vai gozar de todos os frutos do nosso trabalho. É assim que funciona. Você faz investimentos, aplicações, compra uma residência, aluga ela para alguém poder fazer o que quiser, morar, fazer um comércio, e com o tempo aquilo é a sua aposentadoria. E muitas vezes nós estamos só olhando para o presente, estamos esquecendo que todos os esforços que nós estamos fazendo com Deus, ele no final vai ser recompensado. Quer ver isso aqui? Quantos carros foram distribuídos para 3 irmãos? 12. 8 para um irmão, 4 para outro, e os coatitas ficaram absolutamente sem nenhum carro. Mas o que chama a atenção é que esse mar de fundição que foi criado e foi colocado na porta do tabernáculo para que os sacerdotes pudessem passar pelo seu processo de recriação, gente, por incrível que pareça, esse mar de fundição, ele comportava 5.000 litros de água. Sabe o que era o mar de recriação, pastor? Era um lugar onde os sacerdotes eles tomavam banho. Após findar todos os seus ofícios sacerdotais, eles ali descansavam. E o que é mais interessante de tudo, o que é mais interessante de
da criação que Deus havia feito, é que Deus, olhando para a necessidade de descanso dos coatitas, Ele faz da seguinte forma: eu vou colocar debaixo do mar de fundição exatamente 12 bois. Está vendo, pastor Marcos? O camarada morreu por causa de um carro de boi. Se ele tivesse esperado um pouco mais, ele iria desfrutar de 12 carros de bois. Não iria levar nada sobre os seus ombros. A arca teria repouso. E a Bíblia Sagrada diz que quando esse mar de fundição foi feito, era para que eles pudessem descansar. Existem duas pessoas que estão nos ouvindo, dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas são pessoas que infelizmente carregaram a sua arca em cima de carros de bois. O segundo tipo de pessoa que está nos ouvindo são homens e são mulheres que a vida toda, desde o começo do ministério, têm se preocupado em ter um ministério de sucesso e têm levado a arca nos seus ombros. E o mais importante de tudo é que chegou o tempo, e você às vezes não está enxergando, mas Deus está dizendo: eu já estou revelando ao meu servo Davi que todos os bois que um dia fizeram falta na sua vida, que todos os carros que um dia fizeram falta na sua vida, que não ajudaram você quando você precisou, quando você estava esgotado e exausto, Deus está dizendo aqui: Ele tem criado para você um mar de fundição, um lugar para você descansar do seu cansaço, um lugar para você poder desfrutar dos problemas que você teve, um lugar para você poder ser feliz depois de toda a sua labuta. O que você está dizendo, Igor? É que mesmo que Deus nos exija um trabalho que é muito esforçado, no final das contas, Ele vai nos recompensar. Almir, no final das contas, Ele vai nos recompensar. É por isso que Ele é muito claro quando Ele diz: quando você jejuar, lava o seu rosto, tira a remela do seu olho, fica firme, mostra para as pessoas que você está feliz ali. Porque quando você jejuma e ora e faz isso para que as pessoas se compadeçam de você, você já está sendo recompensada por ela. O que Jesus estava dizendo é: eu não quero que homens venham recompensar você pelos seus esforços. Vai chegar um tempo em que a justiça de Deus vai ser colocada em prática e todas as suas obras, elas vão ser queimadas. Obras que foram constituídas com o melhor material, pedras preciosas, ouro. Mas algumas obras que nós fazemos são de palha, meus irmãos. A gente pode fazer bem feito, mas a gente não faz. E todas as vezes que nós temos a condição de fazer algo bom e não fazemos, ou fazemos pela metade, infelizmente, nós estamos sendo levianos com a nossa responsabilidade. Nesse momento de pandemia, eu quero te dizer algo muito importante. Os levitas, eles nunca levavam a arca da aliança sozinho. Eles sempre andavam em grupos, porque se caso algum torcesse o pé, o outro estava com o varal nos ombros para poder segurar. Sabe o que é mais interessante? É que muitas pessoas estão querendo levar todo o peso sozinho nos seus ombros. E Deus está dizendo: o isolamento social e a falta de comunhão, ela é um peso muito maior do que os seus ombros podem carregar. E infelizmente, se você não compartilha o peso dos seus ombros com outras pessoas, com amigos, com o pastor, com a membrazia, infelizmente você vai ter que recorrer a carro de bois. O recado que eu deixo para você aqui hoje é muito importante. Para de tentar carregar nos seus ombros o peso do mundo. Começa a abrir o seu coração para pessoas que realmente estão dispostas a ouvir você.
Fala com o seu pai, com a sua mãe, com o seu pastor, com o seu líder. Conversa com eles e dizem assim: eu estou passando momentos da minha vida que são delicados. E se você compartilhar esse peso que você está levando, o seu fardo vai ser muito mais tranquilo. Igor, mas eu não gosto disso. Então você não pode ser cristão. Porque Jesus disse, Cristo ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde, porque o meu jugo ele é um jugo suave e o fardo é leve. Quando ele diz que o jugo é suave, pastor Marcos, ele estava se referindo a um boi. Todo carro de boi tem um jugo, que é aquela parte que fica no pescoço do boi. Um boi velho e um boi novo. Se eles colocassem o mesmo peso em cima dos dois bois, automaticamente o boi novo morreria pela carga. O peso maior era colocado em cima do boi velho e o peso menor era colocado em cima do boi mais novo. Jesus disse: a maioria do peso está sobre mim. O peso que está na sua consciência muitas vezes está te tornando ansioso, está te tornando homem e uma mulher que não tem perspectiva para um futuro melhor. E Deus está dizendo: lance sobre ele toda a sua ansiedade, se livre desse peso, assuma a sua cruz, que não é pesada, para que você possa conseguir gozar dos melhores frutos que Deus tem para a sua vida. É isso que eu tenho para poder falar para vocês aqui hoje. Que Deus ele possa superabundar a vida de todos vocês. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.